Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo à edição informativa de Mundo Record News de segunda-feira, 28 de setembro. E nota começa com informação de que um paquistanês de 18 anos confessa ser autor de ataque contra 12 jornalistas na Paris. Jovem Flame pensa que os 2 homens eram cartunistas do jornal Charlie Hebdo. O agressor afirmou que o ato tinha a intenção de reagir às novas charges sobre o profeta Maomé, divulgadas pelo jornal no início do mês, quando começou o julgamento dos 14 acusados do atentado terrorista de 5 anos atrás. O paquistanês usou uma espécie de facão e foi preso logo depois do ataque. Segundo a investigação, o jovem chegou à França há 3 anos como menor desacompanhado e já tem passagem pela polícia por porte ilegal de armas. As vítimas não trabalham no Charlie Hebdo, mas em uma produtora de TV no mesmo prédio onde antes funcionava o jornal. A sede da redação mudou de lugar por causa das ameaças depois do atentado de 2015, que deixou 12 mortos. O presidente norte-americano nomeia juíza Amy Coney Barrett para a Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Decisão representa um passo importante para republicanos na vésperas da eleição presidencial. Durante o anúncio na Casa Branca, Trump elogiou Barrett pelo caráter no trabalho e disse que ela irá tomar decisões de acordo com a Constituição dos Estados Unidos. Amy Coney Barrett tem 48 anos e vai substituir a juíza Ruth Ginsburg, que morreu há uma semana por complicações de um câncer no pâncreas. A escolha do presidente americano já era esperada e amplia a maioria de juízes conservadores na Suprema Corte do país. Amy também é conhecida por seu alinhamento às posições de Trump em relação ao porte de armas e imigração nos Estados Unidos. Ela ainda precisa da aprovação do Senado, que é de maioria republicana, para ocupar oficialmente o cargo. E no Egito, o governo está a construir novas estradas que também cruza com grandes pirâmides. 12 estradas a fazer parte de um projeto polêmico que foi suspenso nos anos 90 para pressão internacional. As grandes pirâmides do Egito, o principal ponto turístico do país, são as únicas sobreviventes das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas agora o presidente do país, Abdel Fattah al-Sisi, tomou a decisão de criar uma rodovia que vai atravessar o deserto e passar bem perto das pirâmides. O projeto faz parte de um novo plano de infraestrutura em volta de Cairo, capital que suporta uma enorme pressão populacional com mais de 20 milhões de habitantes. Cada rodovia terá até 8 faixas, dividindo o Planalto das Pirâmides em 3. As pistas vão cruzar a antiga capital de Mênfis, uma das cidades mais importantes do mundo por quase 3.000 anos. E segundo historiadores, o projeto, por causa da dimensão, pode danificar um dos mais importantes patrimônios da humanidade. Memphis was the capital of Egypt. Mênfis foi a capital do Egito desde os primeiros tempos históricos, há cerca de 5.000 anos, explica Said Zulfikar, um ex-funcionário da Unesco. It was the seat of government. Foi sede do governo até a 18ª dinastia, ele conta. Zulfikar é um dos maiores críticos do projeto. O governo garante que as rodovias vão facilitar o transporte, evitar congestionamentos e promover o turismo em toda a região. E que todas as rodovias serão construídas com cuidado. Não existe um único artefato no Egito que alguém possa danificar ou demolir sem permissão, explica o ministro de Turismo e Antiguidades, Khaled El-Anani. As pirâmides de Gizé, as principais do Egito, foram construídas por civilizações antigas para abrigar os corpos e os tesouros de grandes faraós. A pirâmide de Quéops, a mais alta delas, foi construída com 140 metros de altura, o equivalente a um prédio de 40 andares. É onde fica também a famosa esfinge, escultura de pedra metade leão, metade homem. O Egito recebe, em média, 11 milhões de turistas por ano.
Depois de enfrentar a Covid-19, os pacientes no Brasil ainda se sentem sintomas de doença. Uma pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais identifica sequelas mesmo um mês depois de cura de doença. Aline está curada da Covid-19, mas não dos sintomas. Um deles é a falta de ar numa atividade simples, como subir a escada de casa. Há pouco tempo atrás, comecei a sentir dor no peito e nas costas. E quinzenalmente eu tenho falta de olfato e paladar. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais identificou que um mês depois da cura da Covid-19, pacientes ainda sofrem com sequelas, como falta de ar, fraqueza e dores. E impactos emocionais, como ansiedade e depressão. 80 pacientes vêm sendo acompanhados desde julho. A persistência dos sintomas ainda não tem explicação, mas pode estar associada à eficiência do vírus em invadir várias células. Mas também ele é capaz de invadir toda a circulação, então as células dos vasos sanguíneos, as células renais, as células cardíacas, as células neurológicas, intestinais. Apesar de a pesquisa ainda estar no início, o estudo projeta que algumas das sequelas identificadas nesse primeiro grupo de pacientes persistam por até 2 anos. Isso se a Covid-19 seguir a mesma tendência da Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, doença causada por agente da mesma família do coronavírus, descoberta em 2002. Que algumas pessoas vão precisar de atendimento por especialistas em doenças pulmonares, doenças cardíacas, fisioterapeutas, para reabilitação. O Ministério da Saúde, por nota, informou que ainda não há uma lista oficial com as principais sequelas da Covid-19. E por se tratar de uma doença nova, especialistas no mundo todo ainda estudam a ação do vírus no corpo humano. Os pacientes infectados, se apresentarem sintomas específicos, devem ser encaminhados para acompanhamento especializado. O Ministério já investiu quase 84 bilhões, 25 bilhões e 600 milhões exclusivamente para a Covid-19. Não sei se isso vai ser para sempre, e aí me dá angústia e me dá medo, coisa que eu não tive quando eu tive Covid. Um grupo de professores de ensino superior público na Angola foi testado a Covid-19 no momento em que se prepara a retoma de aulas presenciais. Docentes estão divididos na opinião. Esta afirma que a medida deve ser repensada. Mais de 900 docentes do ensino superior público foram hoje testados a Covid-19 com o tipo de teste RT-PCR. A temida zaragatua foi conhecida por muitos pela primeira vez. Mas por aqui, os receios, de uma forma geral, prendem-se mesmo com a possível retoma das aulas presenciais previstas para o dia 5 de outubro. A preocupação está no aumento que se verifica dos casos de Covid-19 no país. Na minha opinião, haveríamos de esperar um pouco. Ver qual a perspectiva, ver como vai evoluir esses últimos tempos, pelo menos um mês a mais. Este é um processo necessário para o regresso às aulas. Os docentes são de opinião que deve também ser abrangido para os alunos, que até o momento ainda não há previsão para que estes sejam testados. Dizem representar um grande risco o regresso às aulas face aos números apresentados diariamente de casos positivos. Nós, por exemplo, de idade avançada, nós não gostaríamos de estar em contato com alunos não testados. Portanto, é um processo muito longo e muito complicado. O secretário da Saúde Pública, Franco Mufinda, justificou que por agora os meios disponíveis não são suficientes para testar todos os alunos, mas considerou ser uma questão que não está descartada. Quando a questão se remete, portanto, a alunos, devemos fazer um corte, reduzir o número, em obediência, portanto, aos meios logísticos que nós temos. A testagem foi marcada por uma certa desorganização que impediu, a dado momento, o cumprimento do distanciamento social. Sim, não há aquele distanciamento que foi recomendado. Também muito complicado. Se já começaram bem a colocar os nomes na lista, então penso que seria a melhor forma de pegar as mesmas listas, ver as pessoas que foram os primeiros a assinar e começar a fazer a chamada para começar a fazer o trabalho.
O secretário de Estado para o Ensino Superior garantiu, por sua vez, que continua em curso a preparação das condições para a retoma das aulas presenciais. Nações Unidas anunciam que cerca de 830 mil pessoas foi afetado por chuvas torrenciais e cheia devastadora na Sudão, no momento em que esforços estão a ser feitos para conter a pandemia de coronavírus. Para o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, 166 mil casas foram destruídas pela chuva torrencial que assola o país africano desde meados de julho, e a Proteção Civil do Sudão revelou que 124 pessoas morreram e 54 ficaram feridas devido à subida do rio. Mais de metade das pessoas afetadas pelas cheias são de 5 dos 18 estados do país, nomeadamente Darfur do Norte, Darfur Ocidental, Nilo Azul e Sennar. Ainda de acordo com a ONU, a chuva torrencial aumentou os riscos de doenças e dificulta os esforços para conter a pandemia da Covid-19. Falando ainda de pandemia de Covid-19, ali na Cabo Verde, o governo decide interditar praias balneares na cidade da Praia devido ao elevado nível de transmissão comunitária de coronavírus. O executivo decide igualmente adiar início de aulas presenciais no município para depois de dia 31 de outubro, onde toda a escola está passa por um processo de vistoria para avaliação de condições sanitárias. Através de um comunicado, o Instituto Marítimo e Portuário afirma que se têm verificado significativas aglomerações de pessoas nas praias do concelho, sem observância das regras sanitárias impostas pelas autoridades. Por isso, assegura que, para evitar o agravamento da situação epidemiológica provocada pela Covid-19, que o governo deliberou com efeitos imediatos interditar a frequência das praias no município por um período de 15 dias, ressaltando ainda que é proibida a utilização de zonas da orla costeira para a prática de banhos de mar. Esta medida, segundo a mesma fonte, está sujeita a reavaliação. O presidente da Casa Parlamentar teceu algumas considerações sobre esta decisão. Porque não só pela afluência e pelo número das pessoas, mas é essencialmente pela evolução da pandemia. E aqui eu queria também chamar a atenção para todas as pessoas terem o respeito escrupuloso pelas normas sanitárias. Eu penso que o Governo tomou boas medidas em reforçar, assim como também o Governo já decidiu em que vai apresentar à Assembleia Nacional um pacote legislativo que vai dar entrada hoje ou amanhã aqui no Parlamento e que vamos aprovar, da utilização obrigatória de máscaras faciais para toda a população de Santo Antão Brava, o que é uma medida já muito esperada. Uma outra medida do Executivo tomada durante uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros tem que ver com o funcionamento do ano letivo 2020-2021, em que o início das aulas em todo o país está previsto para 1 de outubro, mas segundo o porta-voz do ministro Carlos Santos, devido à evolução da pandemia na cidade da Praia, considerou-se que não existem condições para iniciar aulas presenciais, pelo que neste conselho o início das aulas será apenas à distância. Situação que pode manter-se até 31 de outubro, declarou o porta-voz, explicando que esta decisão tem como base os subsídios recolhidos junto dos encarregados de educação, gestores, sindicatos e autoridades de saúde. De ressalta ainda o Conselho de República, órgão político de consulta do Presidente da República, reúne hoje para debruçar sobre a situação epidemiológica do país, principalmente ali na Praia. Mais detalhes desse encontro, o te acompanha às 19h30 na Fala Cabo Verde. E durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro compartilha com outros líderes sua preocupação com a pandemia de Covid-19, sobretudo para países insulares. Ulisses Correia Silva fala também que essa crise mostra ainda mais desigualdades no mundo e acrescenta que Nações Unidas que precisa de unir nações na construção de futuro que defende só pode ser conseguido com multilateralismo. A pandemia da Covid-19 constitui a maior das ameaças que a humanidade atravessa no decurso do último século e, ao contrário dos países mais desenvolvidos, os pequenos estados insulares não conseguem suportar sozinhos o custo da recuperação. Esta é a visão do primeiro-ministro, apresentado no debate da Assembleia Geral das Nações Unidas. Poucos países do mundo
possuem poupança suficiente para acomodar os custos extraordinários impostos pela crise global provocada pela pandemia da Covid-19 e, ao mesmo tempo, recuperar e relançar a economia. Ulisses Correia Silva afirma que ninguém ganha com uma África mais empobrecida. Por isso, defende que é preciso soluções colaborativas para fazer face às consequências da Covid-19 e ainda propôs algumas medidas para facilitar a recuperação da economia, como o perdão da dívida externa e acesso às vacinas. Que o acesso equitativo e universal à vacina como um bem público essencial, de modo a não deixar ninguém para trás. O perdão da dívida externa é necessário, não só para fazer face à contração económica e aos desequilíbrios macroeconómicos provocados pela crise do coronavírus, mas como um ponto de viragem para impulsionar o desenvolvimento sustentável dos países africanos no quadro de um forte compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Concretamente, para Cabo Verde, o chefe de governo assegura que a perspectiva é aplicar os recursos libertos do Serviço da Dívida Externa no financiamento da Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável 2030, com as seguintes prioridades: o desenvolvimento do capital humano, segurança sanitária, habitação social e saúde, transformação digital, transição energética, estratégia de água para a agricultura associada às energias renováveis, economia azul e turismo sustentável. São, segundo o governante, aceleradores dos ODS para tornar Cabo Verde um país mais resiliente e menos vulnerável a choques externos. Momento agora de acompanha outros destaques que se marca a atualidade na revista de imprensa de hoje. Euronews noticia uma Covid-19 já faz mais de 1 milhão de mortos na todo o mundo. Já a Record Europa avança nos Estados Unidos da América com mais de 7 milhões de casos de Covid-19. O país soma mais de 32 mil casos nas últimas 24 horas. R7 noticia morte de Covid-19, o 8º imigrante sob custódia dos Estados Unidos da América. A nível de África, Ngopi traz como manchete ex-ministro de Negócios Estrangeiros, nomeado primeiro-ministro na Mali. Voa destaca, presidente Trump refuta denúncias de que paga $750 de impostos pessoais na 2016 e 2017. Por último, Al Jazeera te informa 1 em cada 4 crianças pode faltar à escola depois de explosão na Beirute. E por hoje é tudo. O Mundo Record News termina ali. Votos de uma boa semana junto com o Record TV. Boa tarde.